Às vezes eu tenho uma ideia, sei lá, de um trabalho, algo que me inquieta, e eu encaixo isso em alguma linguagem específica, de alguma tecnologia que eu estou pesquisando, né? Tem um lugar da inovação que, para mim, é menos tecnológico e mais orgânico. É mais da emoção. Que a gente ainda está entendendo muito como é que vão ser as coisas de agora para frente, né? Pro Instagram te mostrar lá como recomendação para outra pessoa, você tem que girar. No mundo atual, tudo muda numa velocidade nunca antes vista. Da proliferação de plataformas de stream, passando pelo império dos algoritmos e os avanços da inteligência artificial. A única coisa que não muda é a necessidade humana de ouvir e interagir com a música. No quinto e último episódio da série Música, Substantivo Feminino, vamos falar sobre a relação entre a música e as novas tecnologias. Como as manas têm se relacionado com as ferramentas tecnológicas em seus trabalhos? Me chamo Aila, venho da periferia de Belém do Pará, terra de onde o fenômeno do Tecnobrega surgiu, um exemplo e tanto de como a tecnologia pode beneficiar produtores e artistas da cena independente. Oi Marta, oi Jô, é um prazer enorme, imenso receber vocês aqui hoje, estou muito feliz. Muitas coisas mudaram, né? Desde a criação de um fonograma até a distribuição nas plataformas de stream. Vocês acham que esse comportamento de consumir música com essas novas tecnologias, ele veio de uma maneira positiva? Enfim, vocês acham que deu uma regredida? Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Eu sinto que, para quem é muito nerd e gosta muito de música, existe um mercado underground que é bem mais vasto e bem mais acessível hoje. Mas eu acho que isso é tipo a ponta do iceberg dos consumidores, assim. Acho que a maior parte das pessoas que não tem nem a ideia de que existe essa quantidade de músicas e artistas no mundo, que acabam ficando um pouco reféns do que vem mais de mainstream, eu acho que essas pessoas ficam muito blindadas de um mercado de música independente. Eu acho que, em boa parte, hoje, o consumo das personas dentro da música, às vezes, se torna maior do que o consumo da música em si. Eu posso dizer que ficou difícil um pouco, porque eu não se resumia só já eu ter que aprender sozinha aqui tudo que eu aprendi já, né, mexer no computador, no software, daí ainda por cima ter que cuidar, fazer essa manutenção de rede social, virar mais blogueirinha, manter os stories ali sempre na ativa. Então, quando você é um artista independente, você tem que fazer tudo isso e ainda fazer o almoço e ainda entende fazer um monte de coisa, para mim ficou muito frenético. Hoje estou aqui com uma convidada que eu poderia começar com alguns apelidos de amor. Obrigada, Flor, Aila, bem. Então, queria começar, primeiro assim, entendendo em que lugar essa inquietação partiu de você, de falar de tecnologia com outro olhar, de falar de inovação com outro olhar, vindo da região norte do país, das bordas do Brasil. Bom, essa história começa, acho que muito cedo, assim, eu era uma criança muito que gostava de tecnologia, assim, desde videogame a computadores, né? Minha mãe é uma programadora, né? Então acho que eu cresci com isso dentro do meu imaginário. E quando eu comecei a experimentar a arte através da fotografia e do vídeo, né? Eu comecei a também fazer a procura, a busca, né? Pela experimentação pela tecnologia. E aí eu comecei a experimentar a projeção, né? A projeção, o vídeo digital, os vídeos, as animações, né? Tudo que as tecnologias visuais me permitiam ali, eu estava tentando experimentar o videomapping. Aí, num dado momento, eu acho que esse sonho eu quis compartilhar ele com mais gente, né? E entendendo também a minha região, a minha cidade, a minha história ali naquela região, como um lugar muito potente de
de debate, de diálogos, para que a gente pudesse pensar arte nos espaços da Amazônia, né? Existe especialistas que preveem que na próxima década entre 20% e 30% dos principais hits de sucesso da música serão escritos ou totalmente, parcialmente, por softwares de aprendizado de máquina, né? Como é que a gente entende isso? É algo positivo, negativo? Existe uma fórmula do sucesso? É uma boa pergunta, são boas questões, né? Que acho que talvez a gente não tenha tantas respostas, mas eu fiquei também pensando que quando a gente fala de tecnologia, a gente esquece assim, que coisas muito básicas para a gente, que estão incorporadas na gente, é tecnologia, como a nossa própria linguagem, né? A nossa própria língua. Então, a gente não nasce com todo esse chip, né, da nossa linguagem, da articulação das palavras. A gente aprende isso. Isso é uma tecnologia implantada. O próprio pincel é uma tecnologia para se pintar uma tela. Então, hoje a gente tem a tecnologia do agora, né? O que a gente vai fazer com isso? Eu não vejo com um olhar, eu não quero isso, acho que isso é muito perigoso. Eu não vejo com esse olhar. Eu acho que a gente precisa entender o equilíbrio entre as coisas, né? Entender como que a gente imprime a nossa existência mesmo nas tecnologias, né? E não o contrário. Eu sou da época do MySpace, né? Então... amo o MySpace. Nessa época, eu fiz músicas com pessoas de fora do país, eu lancei música com gringos, com outras pessoas, através desse tipo de contato. Oi, gostei da sua música, sabe? E dali você vai desenvolvendo uma conversa e... Tenho vários amigos que eu fiz também por internet, tem vários lugares que eu acabei indo tocar porque eu conheci a pessoa online, e conforme a minha carreira foi e está evoluindo, e a dessas pessoas também está evoluindo, e elas, às vezes, surge uma oportunidade. É isso. Acho que a gente tem que botar a cara mesmo, tanto no computador quanto no sol, e falar, né? Assim, ter coragem de se jogar também. Eu acho que a tecnologia foi um tema debatido durante o programa, né, que vocês participaram, e queria saber se vocês adquiriram assim, uma nova habilidade, né, durante essa participação, se conheceram novas possibilidades do uso de tecnologia através dessa troca em rede. Acho que toda a parte de pensamento de carreira, para mim, é uma coisa que eu levo total assim, no meu dia a dia. A parte de construção de pitch, de estruturação dos projetos, de relação até com plataformas, de pensar enfim, a viabilidade de produtos específicos de som em plataformas específicas. Acho que essas estratégias todas são coisas que eu trouxe do ASA e que eu lido no meu dia a dia. Assim. Essa coisa do gerenciar carreira, planejamento de carreira, marketing, mídias, isso tudo acrescentou muito para mim também, esse pensamento. Eu li uma frase um dia desse que falava assim: a ancestralidade nos ensina que a vida é coletiva. Se a gente olhar realmente para trás, né, e quando eu falo de ancestralidade, eu falo não só as nossas origens humanas, mas a nossa relação mesmo com esse planeta, né, com a natureza, a gente vai entender que as coisas funcionam de fato dentro de uma coletividade, né, de um sistema em que as coisas estão se equilibrando. Então, eu acredito muito nessa força do nós, né, da gente junto. Esse é um episódio de encerramento, assim, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Essa temporada foi muito especial. Muito obrigada mesmo, assim. Obrigada, prazer conhecer vocês aí. Obrigada pelo espaço aí. E vida longa, a arte feita por mulheres, a arte amazônica e brasileira. Chegamos ao fim da nossa amada e potente websérie Música, substantivo feminino. Foi maravilhoso estar com vocês ao longo desses 5 episódios, que passaram por 5 temas fundamentais para quem vive de música. Falamos de mercado de trabalho, inovação, colaboração, público e novas tecnologias. Se você perdeu algum dos episódios, corre para assistir no canal. Manas, se conectem, se articulem, não tenham medo de mostrar o seu trabalho.
Botem a cara e façam acontecer. Nos vemos por aí. Até mais!